Newton começou a pesquisar rádio em 1990. No começo, os estudos eram direcionados para o rádio em nível nacional. Depois, o professor da Universidade Federal de Uberlândia passou a pesquisar o veículo de comunicação na cidade. Os estudos e a intimidade com o tema renderam livros sobre o assunto. O rádio em Uberlândia nasce antes mesmo do surgimento da radiodifusora, que se dá em 39. Né? Já há experiências aqui sendo desenvolvidas desde meados dos anos 20, né? Com a criação do sistema de alto-falantes, que funcionava ali no cruzamento da Santos Dumont com a Afonso Pena. Né? Então, ali havia um estúdio de transmissão de programas experimentais, né? Programas de divulgação de músicas, de notícias de parentes que vieram para a cidade e deixaram parentes no campo. Então isso passou a se configurar como uma experiência radiofônica imediata, né? Ou seja, embora não houvesse aparelhos, né, de forma bastante disseminada aqui na cidade, o primeiro aparelho que chega aqui na cidade é datado de 1925, ele é apresentado numa quermesse de igreja, né? E a partir daí ele passa a se popularizar. E essa primeira estação de rádio, que é criada em 1939, a difusora, ela vem no sentido de ampliar a venda de aparelhos radiofônicos. A primeira transmissão do rádio no Brasil foi feita em 1922. Era para comemorar os 100 anos da independência do Brasil. Na época, poucas pessoas tiveram acesso à transmissão. Ela já nasce de forma bastante elitizada, com um propósito relacionado à educação da população mais pobre, no sentido de educar os hábitos e costumes sociais, de substituir o papel do professor na sala de aula, com a intenção clara de levar aparelhos de rádio para todo o país e procurando então criar laços nacionais, um certo patriotismo, civismo e educação dos sentidos através do rádio. O pesquisador relembra a época em que os teatros eram lotados por pessoas que queriam assistir às transmissões. Entre as canções tocadas estavam as de cantoras queridas e populares. Volta, querido, e vem outra vez ouvir. No Centro de Documentação e Pesquisa em História da UFO, um órgão complementar do Instituto de História da Universidade, existe um acervo de discos sobre parte da história do rádio em Uberlândia. Os materiais da coleção foram cedidos pelas rádios Difusora e Educadora. Tudo aqui está sendo digitalizado e em breve estará disponível no novo formato. Newton diz que de lá para cá muita coisa mudou, mas a essência do fazer rádio continua e deve permanecer. E com a experiência hoje de rádio digital e abertura de canais FM também para as antigas rádios AM, já é uma demonstração de que o rádio se mantém ainda enraizado nessa tradição popular e promove uma interação maior com o público ouvinte. Então isso não vai se perder. Márcio é um dos mais importantes nomes da rádio em Uberlândia e está na cidade desde 1981. Mas sua relação com as ondas do rádio tiveram início muito antes, quando ele tinha apenas 14 anos. Bom, a minha paixão ela começou de uma forma bastante precoce, porque eu, aos 3 anos de idade, eu pegava o espremedor de alho da minha mãe e fazia de microfone. E no porão de casa, eu montei uma autêntica emissora de rádio na fantasia, né? Pegava o toca-discos e aquela coisa toda. Mas, efetivamente, esse sonho começou a se realizar a partir dos 14 anos, quando então tive a oportunidade de adentrar numa emissora de rádio real, né, e ali poder exercer a profissão que amo e que exerço até hoje com muita paixão. Durante a carreira, o jornalista e radialista conseguiu entrevistas importantes e algumas exclusivas. Há quase 30 anos, Márcio Alvarenga apresenta o programa Trocando em Miúdos na Rádio Universitária. Eu tinha particularmente 2 expectativas. Uma delas era fazer um programa sobre trilha sonora de cinema, que eu amo, coleciono também desde menino. E o outro sonho era poder trocar em miúdos uma linguagem acadêmica e científica produzida através de pesquisas acadêmicas, e muitas delas com assuntos muito interessantes, mas de difícil assimilação por parte do grande público. Então esse era o grande desafio. Então, me empenhei a fundo ao longo desses 29 anos e acredito que tenha dado bons frutos. Com mais de meio século de carreira,
ele avalia algumas mudanças na forma de comunicação. O rádio, indiscutivelmente, continua sendo o veículo mais poderoso que existe, ou seja, aquele que está presente na maioria dos domicílios brasileiros. O veterano acredita e torce para o futuro do rádio na região e no país. O rádio está presente em 95% das residências no Brasil. Muito diferente da televisão, que chega só a 80%. As redes sociais estão crescendo, mas o rádio ele continua exercendo esse poder místico e mágico na imaginação dos ouvintes.